E bom, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast, que é ligado muito à psicologia, reflexão e, claro, muito conhecimento envolvido. E bom, é também, coincidentemente, tá? É o nosso trabalho de... Processos biológicos, psicológicos e cognição. Excelente. E bom, antes da gente iniciar então o tema desse podcast em específico, eu gostaria de apresentar então devidamente as nossas convidadas de hoje, tá? Vocês querem se apresentar ou eu posso fazer as honras? Pode fazer as honras. Então, bom, essa é Manuele Souza, tá? Nossa convidada aqui. Vai estar participando com a gente desse bate-papo, que tem que ser uma coisa, né? Descontraída, mas ao mesmo tempo trazer conhecimento, tá bom? E também estamos aqui com a Ananda Cristo, porque eu não vou tentar falar o outro nome dela, tá? Não vai dar certo, é um nome alemão? Holandês. Holandês, pior ainda. Mas bom, pessoal, a intenção disso aqui é que a gente possa então conversar um pouquinho sobre esse tema, né, específico desse podcast. É sobre uma teoria das inteligências múltiplas e a ideia é que seja um bate-papo realmente descontraído para que a gente possa ter conhecimento, mas de uma forma leve e dinâmica, tá bom? Vamos introduzir o assunto então? O que é, assim, em tese, em suma, essa teoria das inteligências múltiplas? Bom, vou começar então. Pode começar. Essa é uma teoria que foi desenvolvida pelo Howard Gardner, que é um estudioso, psicólogo também, e ele veio quebrar essa ideia do que é inteligência, né? Daquela inteligência que a gente conhece, que é medida como QI, né? E ele veio quebrar essa ideia dizendo que na verdade existem vários tipos de inteligência. Cara, isso é muito legal, até desculpa te interromper, mas é porque tem-se a ideia, né, de que a inteligência é só aquilo relacionado àquela questão lógica, matemática, né? Então, existe até certos estereótipos, né, de que um moleque inteligente no colégio é aquele que vai bem em matemática, que tem um raciocínio rápido, e essa teoria traz que não, então, que existem outras. Exatamente, né, Manu? Essa teoria traz que nós temos todas essas inteligências, mas que nós somos melhores, nós temos uma tendência a ter uma inteligência maior em algumas delas. Isso, é como se a gente, na verdade, cada um tem uma inteligência mais desenvolvida ali dentro dessa gama de inteligências que existem, né? E na verdade a gente é um mosaico ali, a gente tem um pouquinho de cada, mas a gente tem mais fortemente algumas, isso predomina ali em algumas habilidades, talentos, né? Então, Cara, que interessante, velho, que interessante. Então, quer dizer que realmente todo mundo tem um pouquinho de cada, né? E alguns têm alguma mais aflorada, é basicamente isso. Nessa teoria sim, nós temos outras teorias que se contrapõem a essa, né? Principalmente na educação, tem a teoria do Piaget, tem outras teorias ali educacionais que falam a respeito da inteligência, mas o interessante dessa teoria é porque você não se limita só à inteligência lógico-matemática, que foi aquilo que você falou. Que quebra esse paradigma, né? Quebra esse paradigma. Essa ideia que todo mundo tem de que é um tipo de inteligência só. E dentro dessas inteligências múltiplas, né? Que é o nome certo, né? Quais são os exemplos, assim, que tem dos tipos de inteligência, onde que elas se aplicam? Existe, por exemplo, algum tipo de inteligência relacionada à arte? Eu posso dizer que um dançarino tem algum tipo de inteligência dentro dessa teoria? sim, exatamente. Na verdade, dentro da teoria existem nove tipos de inteligência, né? E um delas, como você já começou trazendo, se eu não me engano, chama corpóreo-sinestésica, que tem relação com essa habilidade de dominar o corpo, né? De conseguir dominar o movimento, de ter precisão nos movimentos. Então, ela, por exemplo, muitos dançarinos, como você mesmo disse, desde dançarinos até cirurgiões mesmo, que precisam de ter uma habilidade ali manual muito precisa, né? Tem esse tipo de inteligência desenvolvida. É um dos tipos. Cara, né, que sensacional, né, velho? Muito, muito legal. E tirando essas assim que a gente citou já, então, quais são as outras, assim? Alguma legal pra gente falar pro pessoal? Inteligência muito interessante é a inteligência interpessoal. Por quê? Ela é a nossa capacidade de lidar com as pessoas, de ter habilidades sociais, de ter comunicação, uma boa comunicação, de ter empatia. E essa inteligência ela é muito importante, obviamente, mas ela está sendo muito valorizada também no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, ali no ambiente acadêmico. Por quê? Porque nós temos profissionais academicamente muito qualificados, mas que falta inteligência interpessoal para saber lidar com as frustrações suas e dos outros, para saber lidar com a natureza humana, né?
para saber lidar ali com as situações difíceis, com as imperfeições. Então, essa é uma habilidade que a terapia, inclusive, ajuda muito as pessoas a desenvolverem essa habilidade. Tem muito a ver com as relações, né? Sim. Interpessoais entre as pessoas. Você acha que, por exemplo, você explorar, né, incentivar o autoconhecimento, principalmente na terapia, tende a ajudar esse tipo de inteligência a ser explorada melhor? Com toda certeza, porque essa capacidade interpessoal, ela toca muito nas coisas que estão mal resolvidas, né? Nas habilidades, nas questões, na história, na autoestima, está muito ligada. Então, uma pessoa que é muito insegura, ela tem muitas questões a serem trabalhadas, e quando ela confronta com uma outra pessoa ali no ambiente de trabalho, um colega de trabalho, uma liderança, essas questões assim pessoais, elas são muito afetadas, são muito confrontadas, o que leva a pessoa a se sentir às vezes frustrada, acanhada ali no ambiente de trabalho, e acaba não conseguindo lidar, por exemplo, com o fato de ser chamada a atenção no ambiente de trabalho, ou o desempenho da pessoa não está sendo tão bacana e ser confrontada em relação a isso, não saber lidar com as pessoas não gostarem dela no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. Então, eu acho que trabalhar na terapia os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, saber lidar com as nossas melhores potencialidades, com certeza ajuda a ter melhor relações interpessoais. Isso é muito interessante, que a gente ressalta mais uma vez, né, os benefícios e a importância da psicoterapia e do meio da psicologia em geral, né? Sim. Que aí a gente tem ao longo dos anos quebrado um pouco desse tabu, desse preconceito existente ainda com as questões da psicologia, né? Mas, Ananda, você gostaria de citar alguma outra, falar pra gente quais são, às vezes só pontuar mesmo, porque o nosso tempo aqui é corrido, depois você pode estar pesquisando um pouco mais sobre elas, caso você queira se aprofundar em alguma delas, mas citando quais seriam outras, você gostaria de falar de alguma assim específica? Não, vou aproveitar o gancho que a Mara trouxe, claro, por né, favor. da inteligência interpessoal, para falar da intrapessoal também, que é super importante nesse contexto, inclusive, do processo terapêutico, do autoconhecimento, né? Que é justamente a inteligência que fala dessa habilidade de autorreflexão, né? De se observar, se perceber, refletir sobre você mesmo, né? E quanto isso é importante para a gente poder também aprender a lidar com os desafios da vida, Sim, né? Com os desafios das relações, inclusive para conseguir aprimorar essas outras inteligências, né? Isso Cara, é muito que importante sensacional. também, né? E para o processo terapêutico, a intrapessoal é fundamental, porque se a pessoa não souber se autoanalisar também, avaliar suas ações, avaliar suas atitudes, o processo terapêutico fica um pouco prejudicado, porque a pessoa não consegue enxergar o todo, ela não consegue se enxergar no todo. Então, essa é fundamental também para o processo terapêutico. Sim, faz todo sentido. Outro ambiente que eu acho que é interessante também da gente estar trazendo esse conhecimento é para a própria educação, né? Seja ela de base, seja ela posteriormente ali numa faculdade, em algum outro curso que você vai fazer. Eu acho que você ter esse tipo de conhecimento ajuda não somente no processo da educação, quanto também do autoconhecimento dos próprios alunos, né? Então, às vezes, ter esse tipo de discussão, esse tipo de informação, desse conhecimento, nesse debate de colégio, por exemplo, eu acho que deve ser bem útil, né? Sim, essa teoria, na verdade, ela é bem forte no meio da educação mesmo. Olha aí né? que interessante. Justamente porque a gente foi criado uma ideia, um conceito de inteligência ali muito em torno da lógica, da matemática, da linguística, né? E aquelas outras crianças, por exemplo, que tinham outras habilidades, outras inteligências afloradas, não tanto quanto essas que eram mais valorizadas, né? Sim. Ficavam meio aquém ali, como se não fosse muito inteligente. E aí essa teoria vem para quebrar isso e dizer, não, tem outras formas de inteligência, somos em todos inteligentes, cada um da sua forma, digamos assim. Cara, isso é muito legal porque, querendo ou não, ainda assim é uma problemática, né, do sistema educacional, e principalmente na questão pública, né, porque a gente precisa lidar com essa diferença socioeconômica presente, principalmente no Brasil, né? Então, assim, às vezes, realmente muitos alunos, muitas crianças perdem a oportunidade de ter os seus talentos, as suas inteligências, né, exploradas por não serem reconhecidas de fato, né? E aí o modelo educacional tende a valorizar somente essa questão lógico-matemática. É uma problemática bem interessante, talvez uma forma de estar minimizando o problema ou solucionando seja de fato conhecendo essa teoria e aplicando ela, né, na educação. Bom, vocês querem citar mais alguma coisa? Nosso tempo está acabando, eu acho que
a gente pode estar correndo já para o encerramento. Vocês querem ler quais são as outras, só citando rapidamente os nomes dela, para a gente depois, em um próximo episódio, caso vocês queiram, a parte 2, a gente pode estar voltando aqui. Bom, a gente falou um pouquinho da lógica matemática, né? Da inteligência linguística também, que é essa capacidade de lidar bem com as palavras, com a escrita. Saber se expressar. Exatamente, né? A gente citou da sinestésica corporal, né? Que é a habilidade de controlar o corpo, a interpessoal, a intrapessoal. Mas Nós também temos também naturalista. Pode ir. Nós temos a naturalista, nós temos a existencial. E vamos ver se faltou alguma. São muitas, né? São 9. São 9, gente, é coisa demais. Existencial, naturalista, interpessoal, intrapessoal, sinestésica, a musical. A musical super importante, né? E a espacial. Acho que a gente agora fechou com essas duas. Né? Excelente. E vale ressaltar, então, pessoal, você que está assistindo aí, se interessou pelo assunto, sempre vale a pena você estar pesquisando um pouco mais para você estar aprofundando, né, os seus conhecimentos. É um tema muito interessante, como eu disse, a gente tem um tempo curto para estar explorando, mas eu acho que deu para a gente apresentar um pouquinho desse tema e você fica livre para fazer suas pesquisas e conhecer um pouco mais sobre essa teoria, que é bem interessante. Eu realmente achei tanto a teoria dela como as suas aplicações muito interessantes. E bom, queria agradecer a presença de vocês então mais uma vez, tá? Esse foi o nosso podcast, nosso episódio sobre inteligências múltiplas. E querem despedir, alguma coisa assim? Ou posso encerrar? Nada, só queria agradecer vocês. E se vocês tiverem interesse em outros temas relacionados à psicologia, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer outros podcasts. Compartilha. E quero agradecer também e dizer para curtir aí a gente, seguir a gente, né? Ouvir o nosso podcast, falar o que vocês querem ouvir mais. E se tudo der certo, até o final do nosso curso a gente está famoso com esse podcast, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.